Diabetes, né? Esse rótulo que a medicina colocou nas pessoas que têm hiperglicemia, nós até nem utilizamos esse termo de acordo com as 5 leis, nós simplesmente falamos que a pessoa está com aumento de açúcar no sangue. A gente tem visto cada vez mais, né, as pessoas tendo esse quadro de sintomatologia. Muitos atribuem, que é o que mais a gente vê, explicando pela qualidade da nossa alimentação, né? Atribuem a farinha, o consumo excessivo do açúcar, né? a mudança dos hábitos dietéticos como causa, né? Uma das causas do aumento da glicemia no sangue, o diabetes. Mas a gente vê de uma outra forma. O que está ligado ao aumento da glicemia é, na verdade, uma necessidade da pessoa, naquele momento, de ter mais açúcar. E o açúcar, ele participa no nosso organismo como uma fonte de energia. Uma fonte de energia para poder colocar o nosso organismo pronto para um confronto. Então, a gente diz que o paciente que está tendo um quadro de diabetes é o indivíduo que está passando por alguma situação onde ele precisa resistir a isso. Então pode ser uma criança que está sendo diagnosticada porque ela está resistindo à separação dos pais, ou porque essa criança está tendo uma resistência na escola em relação a um amigo ou em relação à professora. Pode ser um adulto que está sendo forçado a fazer algo e ele automaticamente se põe nessa posição de resistência. Então a gente diz que é tudo que desencadeia em você essa posição de oposição. Eu resisto a algo. Eu resisto a uma mudança, eu resisto a ter que assinar algo que eu estou tendo que assinar. Enfim, é tudo que desperta essa sensação. Então, o que o Dr. Hamel mostrou? Que na região do córtex cerebral nós temos uma balança de controle da glicemia. Que toda vez que o indivíduo está nessa posição de confronto, de oposição, o nível de insulina dele nessa balança diminui. Consequentemente, uma maior quantidade de açúcar fica circulando no sangue. E esse açúcar ele vai ser aproveitado principalmente pelos músculos para que ele possa ter mais energia para resistir a tudo isso, já que a resistência muscular consome muito açúcar. E uma outra área do nosso corpo que precisa desse açúcar é o cérebro, que se alimenta diretamente desse açúcar. Por isso que o paciente diabético, ele é um paciente que utiliza muito o cérebro. Os pacientes diabéticos, eles têm associados a essa característica física muita ansiedade, são pessoas em que a cabeça não para, os pensamentos são sempre muito acelerados, ele fica sempre pensando em possibilidades, soluções e também ele está sempre pronto para o confronto, que é o que a gente diz, né? O diabético, ele acaba sendo resistente a mudanças, ele acaba sendo resistente a tudo que chega até ele, são pessoas que se tornam um pouco flexíveis na vida. É por isso que a gente vê que muitas pessoas não conseguem encontrar a cura e se mantêm assim. Porque a doença também, ela é uma forma de comportamento. E para você poder sair dela, você precisa mudar o seu comportamento. Se você tem um comportamento constante, repetitivo de oposição, você sempre vai estar com a sua taxa glicêmica alta. Uma coisa é eu me opor a uma situação em que a minha glicemia sobe, passa a situação, ela baixa e eu me sinto bem. A outra coisa é eu constantemente, em várias situações da minha vida ao longo do dia, me opor, resistir a tudo, achar que tem sempre razão, ficar sempre com a minha cabeça trabalhando. Então, isso significa que a sua taxa glicêmica ela não vai abaixar, você vai permanecer constantemente com ela elevada. E isso te daria o diagnóstico de diabetes. Tá? Então, a grande orientação que eu faço para esses pacientes é justamente para que eles possam se tornar mais flexíveis, parar, né, diminuir o grau de oposição e resistência a tudo, entender que não tem sempre a razão, ter o pavio um pouquinho mais longo, porque sempre estão com o pavio muito curto, sempre muito explosivos, porque tem muito açúcar, e se tem muito açúcar tem muita energia, então está sempre pronto para esse confronto. E o que a gente vê é que vem aumentando os pacientes com hiperglicemia, principalmente pelo nosso ritmo de vida, porque hoje a gente acaba tendo que fazer tudo muito rápido, resistindo a tudo, confrontando tudo e todos,
né? Às vezes você está lá no trânsito, uma pessoa já te fecha, você já briga, já grita e não sei o quê. Então toda essa situação faz com que você acabe desequilibrando aquela balança, bloqueando o nível da insulina, fazendo com que mais açúcar fique circulando no seu corpo.